Boa tarde, eu sou a professora Maria Emília. Hoje nós vamos trabalhar com um exemplo que envolve máximos e mínimos condicionados. Para resolver esse problema, nós vamos utilizar o método dos multiplicadores de Lagrange. Esse método consiste na resolução de problemas de máximos e mínimos de funções que estão sujeitas a restrições. As funções podem ser de 2, 3 ou mais variáveis e com mais de uma restrição. No nosso caso, nós vamos trabalhar com a função de duas variáveis sujeita a uma restrição. Vamos ao exemplo. Calcule as dimensões do retângulo de área máxima inscrito numa semicircunferência de raio A. Então, nós temos aqui no plano cartesiano uma semicircunferência de raio A e dentro dela nós temos um retângulo inscrito. Então, as dimensões são x e x aqui, né, devido à simetria, e a altura y, então a base é 2x, a altura y, e o raio A da semicircunferência. Então, a função que nós vamos calcular as dimensões para que ela seja máxima é a função área. Eu vou chamar de f de xy, que vai ser base 2x, vezes a altura, y. E a restrição, a gente tem que escrever a equação da restrição. É a equação da curva, que é x2 mais y2 igual a A2. Então, x2 mais y2 menos A2 igual a zero. Então, aqui eu vou chamar de g de xy, então fica g de xy igual a zero. Essa aqui é a curva, é a função que vai me dar a curva da restrição. Antes da gente resolver o problema, vamos entender geometricamente o método dos multiplicadores de Lagrange. Então, explicando genericamente aqui, nós temos essa curva vermelha, que é a curva de g de xy igual a zero, a curva da restrição. E nós lançamos aqui essas curvas azuis, que são curvas de nível da função f de xy igual a c. Então, tem o C1, C2, C3. Então, suponhamos que a curva de nível C4, ela vai interceptar a curva da restrição no ponto P0. Então, as duas curvas vão se tocar no ponto P0. Então, nesse ponto, a reta tangente e a reta normal das curvas serão únicas, serão as mesmas. Então, esse conceito de reta normal nos leva ao conceito do vetor gradiente, porque o vetor gradiente é aquele vetor que ele aponta na direção normal, perpendicular à reta tangente. Então, se a curva de nível e a curva de restrição tem a mesma reta normal, implica que o vetor gradiente de f, ele é paralelo ao vetor gradiente de g. Então, existe uma constante que eu vou chamar de lambda, um número lambda, tal que gradiente de f é igual a lambda vezes gradiente de g. Esse lambda é um número qualquer e é o multiplicador de Lagrange. Aí a gente vai ter dessa igualdade que a derivada parcial de f em relação a x é igual a lambda, derivada parcial de g em relação a x. Que a derivada parcial de f em relação a y é igual a lambda, derivada parcial de g em relação a y. Então, nós vamos ter um sistema de 1, 2, 3 equações. A terceira é g de xy igual a zero, que é a equação da restrição. Então, nós temos um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, porque lambda vai fazer papel de uma variável, a qual eu vou ter que calcular, mas, na verdade, eu estou interessada mesmo em achar x e y, que são as coordenadas do ponto, no caso, de máximo da função. Então,
No método, para facilitar, existe uma função, que é a função de Lagrange, que eu vou chamar de L. Essa função é f de xy menos lambda g de xy. É uma função de 3 variáveis e, dessa forma, as 3 variáveis x, y e lambda são variáveis livres. Então, a gente pode derivar parcialmente em relação a x igual a zero, em relação a y igual a zero e derivar parcialmente em relação a lambda e igualar a zero. E nós vamos obter um sistema equivalente a esse aqui. Então, a derivada parcial de L. Então, primeiro eu vou escrever a equação de Lagrange do problema. Então, f de xy é 2xy menos lambda g de xy é x2 mais y2 menos a2. Então, a derivada parcial de L em relação a x vai ser 2y menos 2 lambda x igual a zero. Derivada parcial de L em relação a y vai ser 2x menos 2 lambda y igual a zero. E a derivada parcial de L em relação a lambda é igual a menos x2 menos y2 mais A2, que eu vou igualar a zero. Então, eu tenho aqui 3 equações, 3 incógnitas. Aí eu vou isolar y em função de lambda na primeira, x em função de lambda na segunda e substituir na terceira. Então, vai ficar assim. Y vai ser igual, então, a lambda x, cortando 2 com 2. X, na segunda equação, vai ficar igual a lambda y. E substituindo na terceira equação, nós teremos, então, lambda 2, aí eu posso colocar o x2 mais y2 em evidência, é igual a A2. Já multiplicando por menos 1, fica tudo positivo. Então, o que é x2 mais y2? É A2. Então, fica lambda 2 vai ser igual a 1. Então, lambda vai ser igual a mais ou menos 1. Só que eu vou tomar somente o lambda positivo, porque trata-se de um problema de geometria. E a condição de existência é que as dimensões têm que ser valores maior que zero. Então, se lambda é igual a 1, eu acho as dimensões. Então, nós teremos, então, que x vai ser igual a y, e substituindo aqui na equação da restrição, x2 mais y2 igual a 2, nós teremos, então, x2 mais x2 igual a 2. Então, 2x2 igual a 2. Então, x vai ser a sobre raiz de 2. Como y é igual a lambda x, né? E o lambda deu 1, então o y vai ser igual a raiz de 2. Aí tá pedindo, então, calcule as dimensões do retângulo de área máxima. Então, a resposta vai ser, a base vai ser 2x, 2a raiz de 2, e a altura vai ser a sobre raiz de 2. Essa é a resposta. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte aí. Obrigada, até a próxima.